Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Pessoal, estou gravando este vídeo ainda em junho, que é o mês do orgulho. A publicação agora, fazendo as contas, talvez vai ficar para julho, mas essa é uma leitura que eu fiz em honra ao mês do orgulho e trago para vocês, queridos inscritos, um clássico LGBTQIAPN+. Estou falando aqui de O Quarto de Giovanni, de James Baldwin. Esse é um livro que eu já queria ler faz muito tempo, porque eu tenho escutado apenas coisas boas sobre ele. Foi meu primeiro contato com o James Baldwin, escritor norte-americano, negro e LGBT. Aqui a gente pode ver uma foto dele, espero que vocês consigam ver. E eu acho que o interessante dessa obra é que, além da temática LGBTQIAPN+, temos um enredo fascinante com personagens que vão constantemente nos levar à reflexão. Mas antes de entrar na resenha, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, peço-lhe a gentileza de já se inscrever, deixar sua curtida, ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. E lembrando que comprando esta obra ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Desde já eu agradeço o seu apoio. Pessoal, esse é um livro um pouco triste e trágico, mas a primeira coisa que entristece é quando vamos ver um pouquinho da vida do autor, né, do James Baldwin. Eu não pesquisei a fundo, mas parece que o fato do romance ser LGBTQIAPN+, o próprio romance sofreu discriminação. Ele teve muita dificuldade de achar uma editora que publicasse um livro sobre essa temática, afinal estamos falando aí da década de 50. Mas o que é mais triste é que o protagonista é branco, né, e o autor é negro. Não sei se ele não queria associar o movimento negro com o movimento LGBTQIAPN+, né, enfim, talvez ele tivesse medo que o livro não fosse levado a sério, eram duas minorias muito discriminadas. Ele pensou talvez só uma já é o suficiente, mas sem dúvida este livro cumpre um papel fundamental em levantar a questão da discriminação, apesar de que, como veremos, de uma forma mais velada. David também é um jovem norte-americano que está morando em Paris. Em determinado momento, ele pede a sua namorada Hella em casamento, mas nenhum nem outro parece estar muito seguro dessa decisão. Como ele mesmo diz, ele precisava se apegar a alguma coisa, e nós já vamos entender o que isso quer dizer. Hella, um tanto confusa, né, a sua namorada, resolve ir para a Espanha para pensar a respeito da decisão. E neste ínterim, David conhece o belo jovem italiano, barman Giovanni, pelo qual se apaixona. E obviamente que isso vai colocá-lo em conflito consigo mesmo. E sua identidade bissexual, ao meu ver, né, depois de ler esta obra, me parece mais um pretexto para se manter dentro da heteronormatividade de alguma maneira, como alguém que diz, não, olha, eu também gosto de mulheres, né? A todo momento, o protagonista, que narra o romance em primeira pessoa, ele tem uma prosa carregada de culpa, né? Ele parece que ele tem uma dificuldade enorme em se aceitar como homossexual. Os relacionamentos com mulheres são um tanto quanto vazios, talvez até para justamente cumprir essa função de estar dentro da heteronormatividade de alguma maneira, enquanto que os relacionamentos com os homens são intensos, porém carregados de culpa, né? Ele fica toda hora se culpando porque que ele é assim, porque é assado, né? Então é muito interessante essa prosa reflexiva do autor. Interessantemente o nome, né, O Quarto de Giovanni, é o que parece. Aqui vamos conhecer de perto este quarto bagunçado do seu amante, que talvez também reflita a própria vida do amante, que ela é bagunçada, é conflituosa, cheia de problemas emocionais, de conflitos internos, né? Mas ao mesmo tempo este quarto é um espaço atemporal, onde os dois podem ser quem eles são, sem discriminações, sem julgamentos, né? Onde eles podem se amar de verdade, sem interrupções, digamos assim, né? Sem fatores externos atrapalhando. Ao mesmo tempo, conheceremos também a comunidade LGBTQIAPN+, de Paris, né? E da década de 50. E as personagens são muito interessantes, são bem complexas, muito bem desenvolvidas pelo Baldwin, né? Cada uma com seus dramas e conflitos. E, por exemplo, tem uma aqui que ela é apresentada para nós logo no começo, que é o Jacques, que é também um homossexual já mais velho e que parece que foi, de certa maneira, cauterizado ali pelos sofrimentos da vida. É aquela personagem meio nihilista e desesperançosa, né? E por que não lasciva, né? Ele me lembra um pouco o Fyodor Pavlovich, né? Uma personagem que entende que o que temos aqui neste mundo é o prazer e acabou. Então não me julgue, né? Tem um determinado momento que essa personagem tem essa interação com o David. Isso logo nas primeiras páginas, eu vou até ler um pouquinho para vocês conhecerem como é reflexiva, um pouco nihilista, eu diria, né? A prosa do autor, mas talvez é o que ele viveu, né? A comunidade LGBT era extremamente infeliz por causa daquela discriminação
velada, que eu acho que é o que mais aparece aqui. Não há nenhum incidente explícito de homofobia, mas há sim aquela questão da aprovação da sociedade, né? Os casais homossexuais jamais serão reconhecidos e tudo mais. Isso, obviamente, vai deprimir as personagens. Então aqui temos uma interação entre David, né, o protagonista, e seu amigo Jacques, que ele é mais velho, onde David diz a Jacques: muita coisa na sua vida é desprezível sim, e Jacques retruca: eu poderia dizer a mesma coisa sobre a sua. São tantas as maneiras de ser desprezível que chega a dar um nó na cabeça da gente. Mas a coisa mais desprezível que há é desdenhar do sofrimento dos outros. Você deveria se dar conta de que o homem à sua frente já foi jovem, mais jovem até do que você é agora, e foi reduzido ao estado miserável em que está aos poucos por etapas imperceptíveis. É bem pesada a prosa dele, né? Ela é carregada de aforismos nihilistas, eu assim diria, e como bem diz aqui a pessoa que faz o prefácio, tem um tom confessional, né, na prosa do Baldwin, né, que é muito interessante. O prefácio, aliás, é fantástico, tá, pessoal? Só não leiam antes da obra porque ele dá muito spoiler. Eu deixei ele para o final quando eu comecei a ver que ele já estava contando toda a história. Então não leiam o prefácio, pelo menos não no começo, mas depois vale muito a pena sim, é um ótimo prefácio. E aqui eu vou trazer para vocês outra reflexão do próprio Jacques, muito interessante. Eu vou pular algumas partes, tá? Só para fazer o ponto aqui que ele vai trazer, sem me alongar demais aqui para vocês. Ninguém pode ficar no jardim do Éden, né, diz o Jacques. Depois acrescentou: por que será? Aí o David, né? Até hoje penso naquela pergunta de Jacques. A pergunta é banal, mas um dos grandes problemas da vida é que ela é muito banal. Todo mundo, no final das contas, caminha pela mesma estrada escura. E a estrada dá um jeito de ser particularmente escura e traiçoeira quando parece estar mais iluminada. E de fato ninguém fica no jardim do Éden. O jardim de Jacques não era o mesmo que o de Giovanni, é claro. O jardim de Jacques tinha a ver com jogadores de futebol e o de Giovanni tinha a ver com donzelas, mas pelo visto isso acabou não fazendo muita diferença. Talvez todo mundo tenha seu jardim do Éden. Não sei, mas as pessoas mal têm tempo de vê-lo e já aparece a espada em chamas. Para quem não conhece a história da Bíblia, né, Adão e Eva são expulsos e é colocado um anjo com uma espada que revolve, né, em chamas para expulsá-los, né, e dizer-los: olha, vocês nunca mais podem voltar aqui. Talvez a vida só ofereça as opções de lembrar-se do jardim ou esquecê-lo. Uma coisa ou outra. É preciso ter força para lembrar. E é preciso ter outro tipo de força para esquecer. E somente um herói é capaz de fazer as duas coisas. As pessoas que lembram correm o risco de enlouquecer de dor. A dor da morte de sua inocência, a recorrer eternamente. As que esquecem se arriscam a mergulhar em outra espécie de loucura, a loucura de negar a dor e odiar a inocência. E o mundo basicamente se divide entre loucos que lembram e loucos que esquecem. Os heróis são raros. Muito interessante, né, como ele coloca uma questão bastante, talvez, nihilista, né, schopenhaueriana, por que não, né, que a felicidade, né, o jardim do Éden é algo efêmero. E no momento que passou, a gente fica naquela dicotomia entre querer lembrar e esquecer, né? Lembrar porque, obviamente, foi um prazer muito grande, talvez estar com uma pessoa amada, parece que é toda a temática, né? Aquele idílio, né, que a pessoa vivia naquele relacionamento, mas ao mesmo tempo ele não pode ficar preso ao passado, ele tem que viver, né? Ele tem que fazer a força para esquecer. Mas por outro, ele não pode esquecer completamente, né? Ele tem que lembrar que talvez existam coisas boas neste mundo para ele não se afundar na tristeza e melancolia, né? Então, é uma obra riquíssima, não só nesse tipo de aforismo, mas aquela reflexão que a gente gosta de ver, né? Eu particularmente, assim, uma reflexão um pouco pessimista, eu diria, mas que nos abre os olhos, por que não, né? E tudo isso com a temática LGBTQIAPN+, acho que é o primeiro clássico que eu leio com essa temática mais forte, mas como eu disse, se a gente olhar por este ângulo, né, a temática não necessariamente é o tema principal aqui, né? Aqui a gente pode entender como uma história de amores conflituosos, né? Curiosamente, tá, pessoal, essa é uma história sobre guilhotina também, tem uma personagem aqui que vai ser condenada à execução por guilhotina. Eu lembro que eu me peguei e falei, mas como assim? Em 1950 ainda tinha guilhotina? E sim, pessoal, a guilhotina na França só foi abolida lá pelos anos 80. Sim, até recentemente ainda se guilhotinava pessoas na França. Isso para mim foi uma coisa absurda. Eu tive até que confirmar essa informação. Parece que a última pessoa a ser executada foi lá pelos anos 77, alguma coisa assim. Este foi o meu primeiro contato com o autor, o James Baldwin, mas eu amei não só o enredo, né, que eu achei muito interessante, diferente, como também a sua prosa, ela logo me cativou, assim, eu gosto dessas prosas confessionais, né, onde o narrador, que talvez seja um alter ego do próprio autor, vai colocar suas visões de mundo, suas experiências, né, aqui a gente tem a impressão
de mergulhar na própria vida do autor. Talvez ele passou por coisas parecidas, né? Bem provável. E não tem como a gente não empatizar com o seu sofrimento. Parece que uma das primeiras obras dele foi a que lhe levou ao sucesso. Infelizmente não temos ela aqui em português, pelo menos eu não encontrei. Em inglês chama Go Tell It on the Mountain, né? Vai contar na montanha, né? Parece alguma coisa meio tipo como um profeta que sobe na montanha e fala alguma descoberta. Me parece esse o título, assim, né? Vai lá contar em cima da montanha. Me parece isso, talvez alguma personagem que tem alguma mensagem, né, não sei. Só que essa obra parece que ela é ambientada no Harlem, né, ele vai falar muito da questão de como os negros eram discriminados nos Estados Unidos, né, antes de Martin Luther King, ou talvez essa época, né, e muito me interessou a temática, mas infelizmente parece que não temos ela em português, que pecado, né, pessoal? Mas temos outras obras do Baldwin, também tem uma tal de Terra Estranha, eu vou procurar depois, quem sabe não seja a mesma, mas acho que não, tá, porque às vezes não é traduzido literalmente, né, o título, né? O título às vezes não é traduzido literalmente. Mas eu vou dar uma conferida, eu gostei muito do autor, eu devorei essa obra, que ela tem umas 200 páginas, é curtinha, você pode lê-la, né, em umas 2 semanas tranquilamente. Fortemente indico. Comentem aí embaixo se vocês já leram esta obra ou alguma outra do Baldwin. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou da resenha, deixe sua curtida e nos vemos numa próxima. Um abraço.